Bom, com relação ainda à parte de polígonos, só você pode ver às vezes o nome polígono regular. Quando alguém te disser polígono regular, está falando para você de um polígono que tem todos os lados iguais, tá bom? Então pode ser que apareça nos exercícios, polígono regular tem todos os lados de mesma medida, tudo bem? Tipo o quadrado, por exemplo, é um polígono regular, o triângulo equilátero é um polígono regular, tudo bem? Vamos lá! Vamos terminar essa aula de hoje falando rapidamente sobre quadriláteros, lembrar um pouquinho das noções de quadriláteros. Um quadrilátero, claro que tem vários tipos de quadriláteros estranhos, tipo esse aqui, ó, estranho, opa, legal, um quadrilátero, ok, mas não tem graça, né? Não conheço essa figura estranha, tudo bem. O que interessa pra gente, os mais famosos são esses que estão aqui, o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. O que é o trapézio? O trapézio, você vê nos circos por aí, mas não, esse trapézio, o que a gente faz? O que é isso daqui? Você tem dois dos seus lados, um par de lados opostos do trapézio, eles são o quê? Não iguais, mas paralelos. Acho que eu vou notar exatamente esse nome, né? Paralelo, o AB e o DC são paralelos. Tudo bem? Então você tem dois lados, é um par de lados opostos que são paralelos. Esse é um trapézio. Tudo bem? Dentro dos trapézios você pode ainda ver nomes que apareçam por aí, que vão te diferenciar qualquer trapézio. Trapézio aqui ele é esquisito, tem esse pedacinho um pouquinho menor que esse e tal, então esse é um trapézio qualquer, um escaleno. Mas esses dois merecem uma atenção. O trapézio isósceles, que é os outros dois lados que não são os lados paralelos, eles têm a mesma medida. Trapézio isósceles. Outro trapézio que merece atenção é o trapézio retângulo, quando um dos ângulos formados dentro desse trapézio é de 90 graus. Claro que você deve perceber que se aqui embaixo, por exemplo, é um ângulo de 90 graus, esse aqui de cima também é, tá? Então esse é o quadrilátero mais, que a gente acaba estudando mais em geral, né? Que é o trapézio, tudo bem? Com relação ao trapézio, vale mencionar uma coisa também, sobre as diagonais, né? Você deve ter percebido, aliás, em qualquer quadrilátero você tem diagonais aqui, você tem essa diagonal, etc. Sempre duas diagonais em qualquer quadrilátero, tá bom? Mas não tem ainda grandes relações sobre isso. Quanto às diagonais, ângulos, tamanho de lados, a gente vai ver que no paralelogramo, dali para frente, a gente tem algumas propriedades legais. Veja o paralelogramo. O paralelogramo, ele é um trapézio. Por quê? Porque se você escolher, por exemplo, um lado e outro, eles são paralelos. O AB com o CD, por exemplo, são lados paralelos. Isso classifica essa figura, por exemplo, como um trapézio. Só que é mais do que um trapézio. Os outros dois lados, o outro par de lados opostos, também é um par de lados paralelo. Tá? Então, AD e BC também são lados paralelos. Portanto, você tem dois pares de lados opostos paralelos. Isso é um paralelogramo. Tudo bem? Num paralelogramo, há algumas propriedades que merecem chamar a sua atenção. Os lados opostos têm mesma medida. Esse lado e esse têm a mesma medida. Esse e esse têm a mesma medida. Que mais? Esse ângulo agudo, se eu somar com esse obtuso, a soma deles é 180, alfa mais beta dá 180. Que mais? Se aqui é alfa, esse é um outro ângulo agudo, esse também vale alfa, esse aqui também vale beta. Tudo bem? Outra propriedade, se eu traçar as diagonais, essa e essa, as diagonais se cortam nos seus pontos médios, isso é, esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse pedacinho aqui embaixo. Esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse aqui. Tudo bem? Essas são grandes propriedades do paralelogramo. Tipos de paralelogramos que são interessantes. São três. O retângulo, o losango e o quadrado. Todos são paralelogramos. Portanto, essas propriedades que eu falei para o paralelogramo também valem aqui. Tá? O retângulo, ele é um paralelogramo ajeitadinho, né? Retinho. Né? O que acontece aqui com ele? Ele tem, além dos pares de lados de mesma medida, etc., ele tem ângulos de 90 graus. Todos os seus ângulos internos são de 90 graus. Isso é um retângulo, ele é um paralelogramo retinho, tá bom? E tem o losango. O losango ele já é interessante. Não tenho nada com relação aos ângulos, mas eu tenho uma informação importante com relação aos lados. Todos os lados do losango têm mesma medida. Isso é que define o losango. É um paralelogramo que tem todos os lados de mesma medida. Tudo bem? Veja, o retângulo
tem todos os ângulos de mesma medida. O losango tem todos os lados de mesma medida. Interessante você notar que as diagonais do losango, elas formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Por fim, o quadrado. O quadrado ele é uma fusão perfeita, ele é filho do casamento entre retângulo e losango. Ele tem todos os ângulos iguais, portanto ele é um retângulo, e tem todos os lados iguais, portanto ele é um losango. Tudo bem? Então o quadrado ele é filho dos dois, tá? Veja que interessante, olha esse slide que está aí para você ver. Olha que interessante, o trapézio, ele é uma figura geral, um quadrilátero mais geral. O paralelogramo, ele é um trapézio. Dentro dos paralelogramos você tem algumas classes de figuras interessantes, o retângulo e o losango. O retângulo tem todos os ângulos iguais e o losango todos os lados iguais. Na intersecção deles, você tem o quadrado. Tudo bem? Vamos ver essa questão teórica aí da VUNESP. Olha, considere as seguintes proposições, afirmações. Todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Existem paralelogramos que não são trapézios. O que se pode afirmar dessas proposições? Vamos analisar uma por uma. Olha só. Todo quadrado é um losango? Bom, como nós vimos aqui, ó, todo quadrado ele é um losango. Por quê? Porque ele é um paralelogramo que tem todos os lados iguais. Então, sim, verdadeira a primeira afirmação. Segunda, todo quadrado é um retângulo. Verdade? Disse para vocês. Porque ele é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais 90 graus. Portanto, ele é um retângulo. Terceira, todo retângulo é um paralelogramo. Sim, defini isso para vocês. Eu disse, o retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais. Sim, portanto, a terceira também é verdadeira. Veja, 3 já verdadeiras. Por fim, existem paralelogramos que não são trapézios. Veja só, paralelogramo, ele possui um par de lados opostos que é paralelo? Possui. Portanto, todo paralelogramo é um trapézio. A quarta afirmação é falsa. Não existem paralelogramos que não são trapézios. Tudo bem? Então veja, questão 4, teórica da VUNESP, alternativa C, só uma é falsa, que é a última. Tudo bem? Agora vamos fazer um exercício com conta. O exercício é o seguinte, veja só. A diagonal menor de um losango decompõe esse losango em 2 triângulos congruentes. Triângulos congruentes, na verdade, são triângulos iguais, tá? Grosso modo. Se cada ângulo obtuso do losango mede 130 graus, quais são as medidas dos 3 ângulos de cada um dos triângulos considerados? Bom, vamos lá, vamos apagar aqui para a gente fazer rapidamente esse exercício, essa questão, que é tranquilinha. Ó, você tem um losango, lembra do Brasil, terra amada, querido, tudo bem? Bandeira, um pedacinho da bandeira do Brasil, nosso losango querido aqui. E aí, a gente traça a diagonal menor. Claro, tem uma diagonal grande aqui, e você claramente já percebeu que a diagonal menor é essa aqui. É importante desenhar certo, tá? Então, você tem um losango aqui, A, B, C, D. Qual é a propriedade que define os losangos? São paralelogramos, ou seja, esse par de lados é paralelo, esse par de lados é paralelo, e mais do que isso, esse lado tem a mesma medida desse, desse e desse. Tudo bem? Essa daqui é a diagonal menor. E uma outra informação que foi dada no exercício é que este ângulo aqui ele vale 130 graus. Tudo bem? Esse ângulo aqui em cima vale 130 graus. Vejam, é um dos ângulos ali, vale 130 graus. Bom, o exercício nos disse que essa diagonal menor dividiu o losango em 2 triângulos congruentes. Meu desenho ficou zoado, vocês perceberam, né? Tá aqui menor que esse. Mas vocês entendem que são iguais, são congruentes, pode acreditar. Bom, claro, uma outra propriedade que aqui eu aproveitei para deixar aqui nesse exemplo para dar para vocês é o seguinte. As diagonais do losango, mais do que fazerem 90 graus entre si, elas também são bissetrizes, elas dividem cada um dos ângulos na metade. Portanto, isso aqui é 130, esse ângulo, por exemplo, ele vale metade, ele vale 65 graus. Esse aqui, mesma coisa. Tudo bem? Como
o losango é um paralelogramo, o ângulo oposto dele ao ângulo A aqui do 130 também é 130. Propriedade de paralelogramo, tá? Então, de novo, propriedade agora da diagonal do losango. A diagonal menor, ou a diagonal, ela é a bissetriz. Portanto, aqui também vale 65, aqui também vale 65. Já descobrimos dois ângulos desse triângulo aqui. Falta descobrir esse terceiro aqui. Fácil, né? Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 3 lados? N3 menos 2 vezes 180, 180 graus. Portanto, aqui eu não sei. Então, x mais 65 mais 65, um triângulo, né? Um polígono de 3 lados, tem 180 graus de ângulo interno. Portanto, x mais 130 dá 180. Portanto, x dá 180 menos 130, que é 50 graus. Portanto, aqui 50 graus. Os ângulos internos desse triângulo são 65 graus, 65 graus e 50 graus. Aqui também vai ser a mesma coisa do lado de cá, né? 65 graus e aqui também, claro, vai ser 50 graus. Tudo bem? Então, aí fica aí uma lista de exercícios para você fazer, para você treinar todos esses assuntos básicos aí da geometria plana, tanto os conceitos bem basiquinhos lá do começo, polígonos e quadriláteros, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!